Na verdade, vou esclarecer aqui desde o início, né, que a minha tônica, embora vá tangenciar um pouco o professor Luiz Fernando colocou aqui, diferentemente dele, eu não sou macroeconomista, eu sou microeconomista, então vou colocar um pouco a discussão do ponto de vista das decisões dos agentes econômicos. Então, enfim, eu até fiquei meio um pouco receosa quando recebi o convite do Fabiano por conta disso, poxa, falar de conjuntura, mas aí eu pensei melhor e falei assim, não, acho que tem que mostrar que microeconomia vale para alguma coisa, para discutir economia nacional. Enfim, então, o que eu vou fazer aqui na minha estrutura de apresentação, primeiro eu vou fazer uma breve digressão, um pouco para justificar, passar muito rapidamente, que tem uma coisa um pouco a ver com metodologia dentro da economia, para justificar um pouco a tônica da minha apresentação. Depois eu selecionei alguns indicadores para a gente discutir a trajetória recente, para poder entender que essa crise, na verdade, ela não é uma crise que surge de repente, né? Essa coisa era algo, se a gente fosse olhar o que vinha acontecendo, né? A gente sabia que ia desembocar em um cenário como que a gente está enfrentando. Então, vou falar um pouquinho de produtividade, das trajetórias recentes do emprego formal, e um pouco também de dados que tem a ver mais com famílias, que são dados da PNAD, a trajetória de nível socioeconômico, renda do trabalho e anos de estudo, para explicar um pouquinho o que a gente tem de ruim e o que a gente tem de bom nessa trajetória recente. Depois vou entrar na discussão do porquê do ajuste fiscal, né, necessidades do ajuste fiscal, o que o endividamento público causa. Isso não é só uma questão de política macro, isso tem impacto direto na vida, nas decisões econômicas, nas decisões de empresas, nas decisões das famílias, enfim. E vou selecionar alguns pontos relevantes para a discussão. E no fim, vou só tentar dar uma conclusão do que a gente tem e para onde a gente vai dentro desse cenário, né, qual é a perspectiva. Bom, o que é essa minha digressão aqui? É um pouco que a economia, na verdade, como estou falando também para cientistas políticos, cientistas sociais, enfim, a economia ela nasce como economia política, então ela é sustentada inicialmente por algo que é baseado no indutivismo, mais tarde com os clássicos e mais recentemente ainda com a revolução marginalista, é que de fato a gente vai ter essa aproximação, que é criticada por alguns, da economia do que seria uma ciência dura, como a física, por exemplo, e a gente tem a utilização de todo o instrumental, inclusive matemático, dentro da economia. Então, muito do que eu vou estar falando aqui, por trás disso existe uma série de teorias, de hipóteses que vão estar sustentando a minha argumentação, que são baseadas no que a gente chama de uma economia neoclássica, né? Então, aí você tem uma divisão clara hoje entre o que seria, né, essa economia positiva e a economia que está baseada na ciência, na matemática, e a economia mais normativa, por outro lado. Aqui eu vou tentar argumentar, né, vou usar um pouco da argumentação da retórica, mas sempre baseada numa teoria por trás, até na própria escolha dos indicadores que eu estou olhando aqui, se sustenta um pouco no que eu acredito que leva ao funcionamento dos indicadores macros. Bom, feito essa pequena digressão, né, a primeira coisa que eu quero salientar aqui é que eu acho que a nossa discussão ela tem que começar pela produtividade, né? A trajetória que a gente viveu, né, e basicamente, né, eu falo isso para os alunos mais jovens, eles não têm conhecimento do que é, na verdade, uma economia em recessão, não sabem qual que é o dano que uma inflação pode causar, porque a gente viveu e vivenciou uma experiência de crescimento que gerou uma cortina de fumaça. Todo mundo ficou parado achando que a questão do Brasil estava resolvida, porque a gente teve um crescimento, um crescimento sustentado, como o próprio professor Luiz Fernando trouxe alguns dados aqui, foi o consumo que sustentou grande parte desse crescimento, né? Então, a gente teve uma expansão, quer dizer, tudo isso começa com a estabilização econômica, não tem como negar isso, a estabilização econômica que gera uma mudança no mercado de crédito, gera um aprimoramento do mercado de capital, tudo isso leva a um aumento de consumo, então isso não acontece de uma hora para outra. Só que essa demanda, a gente criou um padrão de consumo que era um padrão de consumo de países em desenvolvimento, sem ter ainda resolvido questões estruturais da nossa economia. Então, hoje a gente tem uma economia que não pode se negar que a gente tem baixos níveis de produtividade. Nada foi feito no sentido de mudar
essas questões estruturais. Então, trouxe alguns dados aqui que eu peguei do trabalho do Lisboa e do Pessoa de 2013, do Naércio também de 2014, mais recentemente de 2016, em que trabalhado com alguns dados sobre produtividade, especificamente sobre produtividade do trabalho, né? Então, para a gente entender esse debate sobre crescimento econômico e estagnação, a gente precisa antes entender esse conceito de produtividade. No modelo neoclássico de desenvolvimento, a gente aparece o aumento da produtividade total de fatores como uma única fonte de crescimento da renda per capita no longo prazo. Então, a gente já começa aí uma discussão sobre produtividade. Então, o aumento da produtividade é que vai gerar um produto maior com a mesma quantidade de insumos e, a partir daí, vai trazer incentivos para que mais investimentos sejam feitos e aí você teria um efeito de transbordamento por toda a economia. Bom, o que na verdade acontece, né, como que a gente consegue gerar ou não esse aumento de produtividade? Então, a gente tem também um trabalho do Regis Bonelli, do Fontes de 2013, que apontam que restrições na força de trabalho, né, fazem com que o crescimento de longo prazo ele seja limitado pela mudança demográfica e, ao mesmo tempo, ele se torne cada vez mais dependente de ganhos de produtividade, que não aconteceram no caso da economia brasileira. Bom, então, para a gente chegar a níveis de renda per capita de países em desenvolvimento, a gente precisa ter ganho de produtividade. Então, a gente precisa explicar como gerar esse ganho de produtividade e por que esses ganhos de produtividade não foram gerados, né? A medida de produtividade que eu estou trazendo aqui é adotada no trabalho do Naércio, que é a produtividade do trabalho, que é a razão entre o valor adicionado bruto e o total de ocupações de cada setor, né? Esse valor adicionado bruto é definido como a diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário e vai representar exatamente o valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos. E o número de ocupações se refere ao total de postos de trabalho nos setores. Então, aqui preste atenção que eu estou falando em total de postos de trabalho, não emprego. As mudanças relativas à produtividade, então, elas podem ser decompostas em dois efeitos. O tecnológico, que representa o quão mais produtivo cada setor da economia se torna ao longo do tempo, e o efeito composição, que representa exatamente essa mudança de produtividade que vem da realocação de mão de obra entre setores, ou seja, os trabalhadores migram do setor agrário, do setor da indústria para o serviço, enfim, isso tudo gera uma mudança em termos de produtividade. Bom, e uma medida mais geral de produtividade é que a gente chama de produtividade total dos fatores, que aí a gente vai ter uma representação do crescimento do produto devido à melhoria do processo de produção. Então, entre outros motivos, isso vai acontecer por avanços tecnológicos, melhoria na gestão ou insumos de melhor qualidade. Então, por exemplo, na agricultura, você pode ter utilização de novos fertilizantes que vão gerar uma maior produtividade do trabalho. Bom, a produtividade total de fatores da economia brasileira ela teve um crescimento acentuado nos últimos anos. Então, após flutuações na década de 80, estagnação entre o final dos anos 80 e início dos anos 2000, e a gente vai ver que, recentemente, o que a gente está observando é que a produtividade total de fatores ela cai, tem uma pequena queda, e aí essa é a coisa alarmante, né, já no 2015. Então, quando a gente olha para a evolução da produtividade total de fatores, a evolução da produtividade do trabalho, a gente percebe que, né, a trajetória que a gente vinha observando até 2010 era uma trajetória de crescimento e já em 2012 a gente tem queda dessa produtividade total dos fatores e da produtividade do trabalho, que começa a acender aí um sinal vermelho. Tem alguma coisa que precisaria ser feita para sustentar o crescimento. Quando a gente olha essa produtividade por macrosetores também, que a gente observa que esse é um dado importante, o comportamento que a gente vinha observando, a gente vê que os ganhos de produtividade, eles vinham, eles foram maiores exatamente na agricultura também porque ela tinha um nível de produtividade muito baixo, mas recentemente, isso vai ter um papel importante, a gente vai perceber isso. A indústria, nesse período aqui, ela teve um momento de queda nessa produtividade, mais recentemente, né, depois de 2010, mais recentemente a gente vai ver que a indústria ela começa a ter problemas de produtividade, né, ela não cresce como essa produtividade começa a dar sinais de queda. Quando a gente compara, então,
as trajetórias do Brasil com os Estados Unidos e com o Chile, né? A gente pode, para ter um pouco do cenário, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo, né, na América Latina e nos Estados Unidos, que seria benchmark, só para a gente ter uma noção hoje, né, a produtividade do trabalho no Brasil não chega a 20% do que é a produtividade dos Estados Unidos. Quando a gente olha, então, a decomposição dessa produtividade, estou olhando um ciclo longo aí de 65 a 2010, a gente quer ver o que é responsável por essa produtividade. A gente vê que, né, o que acontece no caso do Brasil, né, 53% dessa mudança que é efeito tecnológico, quanto 49% que seria essa mudança estrutural, que tem a ver com a movimentação dos trabalhadores. Já no Chile, né, a parte dessa mudança, né, na verdade, quando a gente olha aqui para o Chile, o que a gente percebe é que essa mudança estrutural, ela contribui de forma negativa para o ganho de produtividade, e a maior parte está vinculada exatamente ao efeito tecnológico. Bom, vou passar mais rapidamente por essa comparação aqui, só para a gente entender um pouquinho o que a gente está querendo olhar. Quando a gente olha, na verdade, o aumento que a gente teve em termos de produtividade, o que está gerando esse ganho de produtividade no período, para o caso do Brasil, né, você vê que 9% apenas a gente tem de efeito tecnológico, 6% é mudança estrutural. Bom, quando a gente olha para a produtividade do trabalho por macro setor, né, dando um zoom naquele gráfico mais recente, chegando até 2013, a gente percebe claramente que a agricultura, né, e o setor de serviços que estavam garantindo, né, esses ganhos em termos de produtividade do trabalho. No caso do setor de serviços, a gente tem que lembrar aí que a gente teve, mais uma vez aqui vou utilizar os dados do professor Luiz Fernando, a gente teve a questão da melhora das instituições, então, que favoreceu o mercado de crédito, a questão do crédito consignado. Então, tudo isso acaba gerando a melhora de produtividade no setor de serviços, já que o setor de serviços inclui aí o sistema financeiro, né? Quando a gente olha a variação anual média da produtividade do setor, né? Então, aqui a gente está abrindo. A gente vê exatamente que a agricultura está lá com 5,3%, que é o que é o destaque em termos de ganho de produtividade, se eu estou olhando em 2013, né? Aí, como eu havia dito, quando a gente olha a média da indústria aqui, a gente já vê que a gente tem problemas na indústria, em termos, a gente não houve ganho de produtividade na indústria, a gente teve, inclusive, uma pequena queda em termos de produtividade no setor da indústria. Quando a gente compara os ganhos de produtividade com remuneração média e com o salário médio da indústria entre 2000 e 2011, então, aí a gente percebe claramente que a produtividade cresceu abaixo dos ganhos salariais, o que é um problema. Bom, olhando o papel do crédito nessa história toda, só para a gente ilustrar um pouquinho essa história, quando a gente olha, na verdade, a evolução da taxa de juros e do volume de crédito consignado, a gente olha, né, então, o gráfico deve estar um pouquinho ruim para vocês enxergarem aqui, mas aqui a gente tem juros total pré-fixado e o crédito total, então a gente tem exatamente aqui esse boom, né, na evolução do volume de crédito concedido, e isso explica os ganhos de produtividade, parte dos ganhos de produtividade do setor de serviços. Bom, olhando o outro lado da história, que afeta diretamente, que é mais perceptível do ponto de vista do leigo, é a questão do emprego, né? O primeiro indicador que você sabe, que vê o que está acontecendo, é quando são divulgados os dados do CAGED. Então, eu trouxe aqui alguns dados do CAGED, que incluem apenas o emprego formal, então a situação não é uma situação do emprego como um todo na economia, mas só daqueles que são formalizados, têm carteira assinada. Saldo dos últimos 12 meses do Brasil. Então, isso não acontece de agora. Eu peguei aqui de maio a maio. A gente já vinha tendo saldos negativos em termos de emprego para o Brasil. Quando a gente olha o saldo de agosto de 2016 e compara com agosto, pega agosto em todos os anos de 2009 a 2016, né? Aí a gente vê claramente o que a gente vinha observando no mês de agosto para
o emprego formal é que o saldo era positivo e já a partir de 2015 esse saldo se torna negativo. Bom, quando a gente está vendo tudo bem, a gente está constatando que em termos de saldo, em termos de fluxo, a coisa não está muito boa no emprego formal. Vamos olhar então quem são, na verdade, né, como é que vamos abrir isso para o grupo educacional, para ver quem é que está perdendo mais ou menos nessa história, né? E aí a gente percebe que, a despeito, né, de todos os nossos ganhos em termos de escolaridade, esse capital humano parece também não ter gerado ganhos de produtividade. Em termos de emprego, está sofrendo, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente já tem saldo negativo. Estou pegando o saldo de junho de 2016, aqui estou olhando o estado de São Paulo como exemplo. A gente vê saldo negativo já a partir, né, do 6º ao 9º ano incompletos, né? Sendo que até o 5º ano completo que você tem contratações, isso aí gera um achatamento de salário, obviamente. Então, o desemprego em São Paulo não está restrito só ao chão de fábrica, até por outro lado, né, você tem engenheiros que estão sendo demitidos e estão tendo dificuldade de recolocação. Isso tudo tem a ver com a trajetória e expectativa de crescimento do país. Quando a gente olha, né, agosto de 2015, para comparar os dois quadros, não, isso aconteceu agora, já vinha acontecendo, a gente nota que essa estrutura, né, já vinha se desenhando lá em 2015. E quando a gente olha para 2009, só para a gente ter, né, o início da história toda, o mundo estava maravilhoso e a gente ficou achando que a gente não teria mais problema de crescimento no Brasil. Peguei um outro estado para ver, será que está acontecendo em São Paulo, reflete a questão em todo. Peguei Pernambuco, porque está numa região mais pobre, ver o que está acontecendo com o saldo lá. Até porque, gente, essas regiões, como o perfil de emprego é um pouco diferenciado, o reflexo também, em termos de emprego, ele tende a acontecer a posteriori em relação aos grandes centros, né? O efeito disso, então lá a gente ainda tem saldos positivos em termos de emprego. Quando a gente olha em termos de atividade, né, quem está perdendo, aí aqui a gente vê claramente, né, onde a gente tem saldo negativo, construção civil, comércio, serviços, administração pública e agricultura, com queda nas contratações já em junho de 2016. Quando a gente abre, a gente percebe que tem setores que já estão perdendo. Bom, então, em termos de emprego, acho que dá para a gente, né, inferir que a coisa não anda muito boa. Em termos de nível socioeconômico, né, aí eu peguei uma trajetória, também comparei dados da PNAD 2002 e 2014, e aí para a gente olhar o que aconteceu, que o cinza ficou um pouco clarinho demais, gente, mas enfim. O cinza está me dando a frequência em cada um dos grupos de anos de estudo, então tem de 0 a 15 anos de estudo. A minha linha azul é a minha distribuição de riqueza em 2002 e a minha linha laranja aqui em 2014, né? Por que eu estou mostrando isso? Que do ponto de vista, se a gente olha os anos 2000, de fato, a gente teve ganhos, não dá para dizer que a década está perdida, a década foi perdida, não foi. Foi justamente para a gente ter tá observando ganhos que criou-se uma cortina de fumaça, que era preciso utilizar aquela janela de oportunidade para se fazer, inclusive, os investimentos que seriam necessários e investir em ganhos de produtividade. Então, que de fato a gente teve uma redução na proporção de pessoas com menos escolaridade, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da proporção de pessoas com maior nível de escolaridade, e essa distribuição de riqueza é um componente que tem a ver com o acesso a bens de consumo duráveis, é o que a gente chama de estoque de riqueza, que a gente pode chamar também de um nível socioeconômico, a partir de indicadores da PNAD, que inclui desde as condições de saneamento, se o domicílio é próprio ou não, até se possui internet, computador, automóvel, enfim, são todos componentes que dão um pouco a ideia do que é o estoque, já que a gente não tem nenhuma variável de estoque de riqueza nas pesquisas do Brasil. Quando a gente olha a distribuição agora do rendimento do trabalho, a gente percebe também, né, que houve, aqui a gente tem 2002 e a linha verde 2014, estão distribuídos por grupos de anos de estudo, então, em média, a gente percebe que houve ganhos em termos de
rendimento do trabalho para todos os grupos educacionais, e esse ganho, quando a gente olha a distância da minha linha azul para a minha linha verde, esse ganho foi maior naqueles grupos com menor escolaridade. Então, não dá para desprezar os ganhos em termos sociais